Olá, vamos falar sobre intransigência e indulgência. Vou fazer a leitura de um artigo que eu tive a oportunidade de escrever em 2011. Então já são 9 anos, né? E os assuntos morais, eles permanecem sempre muito atuais. E diz assim o texto: costumeiramente, ouvimos que somos espíritos ainda imperfeitos, portanto sujeitos à ausência do bem, o que significa que praticamos atos que contrariam as leis divinas. Embora a grande maioria se enquadre nessa condição de imperfeição moral, bem poucos podem dizer que cometem erros por não saberem distinguir o certo do errado. Quantas vezes nos estudos diários dos ensinamentos cristãos, de amor a Deus e ao próximo, nós encerramos as lições quando estas nos mostram de maneira clara e racional que a prática do bem exige esforço e superação em vencermos o egoísmo e o orgulho. Aí nessa situação, né, realmente a gente não quer se esforçar, né, e acaba realmente não ouvindo as lições e não tentando pelo menos colocá-las em prática. Queremos melhorar, sim, mas não queremos nos esforçar para tanto. Ainda estamos vivenciando os ensinamentos errados da possibilidade da existência do milagre, ou de sermos agraciados com a preferência de Deus. Queremos merecer de Deus mais do que os outros irmãos, né? Os outros irmãos merecem, como se Deus fizesse distinção entre um filho e outro. E esse aprendizado, né, ou esse querer, né, que as coisas se arrumem a partir de um milagre ou de uma preferência, né, de Deus, isso faz com que a gente perca um enorme tempo, porque tudo na nossa vida, né, necessita do nosso envolvimento, necessita das nossas atitudes. Então eu tenho que fazer a minha vida. Deus me dá as oportunidades, Deus me deu a vida, me ofereceu, né, a possibilidade de eu desenvolver a inteligência, exercitar a inteligência, de exercitar o amor também através das reencarnações sucessivas, mas o caminho sou eu quem preciso percorrer. O que significa que Deus criou a vida, sim, mas a qualidade de vida que eu sonho ter depende exatamente dos meus esforços, do meu trabalho. Isso não vai vir de forma gratuita. Mas também precisamos nos lembrar que Deus não dá a nenhum de nós, os seus filhos, um trabalho maior do que somos capazes de realizar. Ou seja, tudo aquilo que nos envolve e acontece conosco, nós temos condições e capacidade para superar. Presentemente estamos vivendo uma pandemia, uma situação muito incomum para a nossa presente reencarnação. Ou muito incomum não, nunca vivemos essa situação na presente reencarnação de pandemia. E isso realmente está exigindo de nós, então, mudanças de postura, né? Precisamos aprender mais do que nunca a respeitar as leis do homem, né, que criou a necessidade do isolamento social, mas, acima de tudo, respeitar as leis de Deus, que são perfeitas, né? São leis que vão existir para todos sempre e que exige de nós que nós realmente façamos aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é o amor a Deus e o amor ao próximo também. E com o isolamento social nós estamos muito mais próximos do que estávamos outrora. Isso exige de nós mudanças de comportamento. Então eu tenho que aprender a escutar o outro, eu tenho que aprender a conviver com o outro. Então são situações que, a despeito, né, daquilo que a gente vivencia, do medo, né, que é proporcionado exatamente pela pandemia, são oportunidades que Deus nos dá de aprendermos efetivamente a conviver com as pessoas. Já aprendemos com Jesus há muito tempo que nós recebemos de acordo com as nossas necessidades e merecimento. É urgente entendermos que estamos presentemente encarnados para o nosso desenvolvimento
e que a Terra é uma escola bendita a nos oferecer estas oportunidades. Precisamos, portanto, sabermos distinguir as diferenças entre a intransigência e a indulgência, que é o título exatamente desse artigo. O intransigente é aquele que não aceita deslizes e exige permanente observância das coisas. O indulgente, ele evita julgar, pois sabe que não é esta a sua função e respeita sempre as decisões. Ocorre, porém, que existe uma grande confusão ao colocar em prática esses dois importantes ensinamentos, relacionados estreitamente com a nossa vida. Nós somos, quase sempre, intransigentes com as atitudes das outras pessoas. Não aceitamos erros de nenhuma espécie. Exigimos dos outros conduta perfeita. Não toleramos atrasos e nem aceitamos as desculpas. Mas, por outro lado, nós somos muito indulgentes para conosco. Desculpamos as nossas falhas, acreditamos ser merecedores de novas oportunidades e se afinal cometemos erros, foi porque estávamos nervosos e qualquer um pode perder a paciência. A gente diz para a gente mesmo, né? Obviamente, né? Se fomos nós que perdemos a paciência. Se for o outro, a gente realmente acaba não aceitando. Jesus, o maior exemplo que Deus nos enviou, estava sempre sendo colocado em situações de difícil solução pelos escribas e os fariseus, sempre mal intencionados e esperando oportunidades para comprometer Jesus perante o povo. A legislação mosaica condenava a mulher pega em adultério, e Jesus, naquele seu imorredor ensinamento, ao ser colocado à frente da mulher adúltera, dizendo, então o que ele diz então? Aquele dentre vós que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Nesse momento, Jesus nos ensinou como nos comportar diante de ocorrências que nos exigem entender o sentido verdadeiro da intransigência e da indulgência. Primeiro, que ele não condenou aquela que lhe foi apresentada como pecadora, pois sabia que cada um é responsável pelos seus atos e deles, os seus atos, haverá de prestar contas. Segundo, que devemos sempre evitar os julgamentos, respeitando o próximo em qualquer situação. Afinal, apesar de nossas escolhas, todos somos filhos de Deus. Evidentemente, situações como essas, ensinamentos como esses, são muito fáceis e simples da gente falar, Agora, para colocar em prática, vai exigir de nós um esforço muito grande, mas nós temos condições e capacidade para isso. Quando nós somos intransigentes para com os nossos atos, vigiando atentamente as nossas escolhas e nos esforçando permanentemente no caminho correto, nós estamos caminhando para o despertamento da nossa consciência. Da mesma forma, quando somos indulgentes para com os outros, não fazendo julgamento, seja em que ocasião for, jamais tecendo críticas, respeitando o nosso irmão e oferecendo a nossa ajuda, estamos despertando o sentimento. Este é, amigos, o grande desafio que temos pela frente. Despertar a consciência e o sentimento. Para isso é urgente lutarmos contra o orgulho, que nos impede de sermos racionais, e contra o egoísmo, que nos dificulta despertar os sentimentos. Se tivéssemos boa vontade para praticar tudo o que já entendemos das orientações fraternas e racionais trazidas por Jesus, certamente concluiríamos que, quanto mais formos intransigentes para com as nossas atitudes, mais seremos indulgentes para com o próximo. Pensemos nisso. Pensemos agora.